Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das forças mais fundamentais e presentes da física, a condução de calor. Pode até parecer um assunto complicado, de livro, mas na verdade é o que explica muita coisa que acontece no nosso dia a dia e também o que está por trás de tecnologias incríveis. Então, vamos lá! Sabe, tudo começa com uma pergunta simples assim. É um daqueles pequenos mistérios do cotidiano, né? E a resposta está toda na física da transferência de calor. A boa notícia é que, ao final da nossa análise, essa pergunta vai fazer todo sentido. Então, o nosso caminho para desvendar isso é bem direto. Primeiro, vamos passar pela lei do fluxo de calor, depois vamos decifrar o código secreto dos materiais, montar a equação principal de energia, definir as regras do jogo e, no fim, sair daqui com um kit de ferramentas completo. Vamos começar pelo começo, a base de tudo. A lei de Fourier. Pense nela como a regra de ouro que governa como o calor se move através das coisas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: calor não é algo estático, de jeito nenhum. É energia em movimento, em trânsito. E esse movimento tem uma direção, digamos, preferencial. A gente sabe, por pura observação, que ele sempre flui da área mais quente para a mais fria. É a natureza buscando o equilíbrio. E essa observação tem nome e sobrenome, Lei de Fourier. O que ela nos diz basicamente é que a velocidade com que o calor se move é proporcional à diferença de temperatura. Gosto de pensar numa ladeira. Quanto mais inclinada ela for, mais rápido algo desce, certo? Com calor, a lógica é exatamente a mesma. E aqui está a matemática da coisa. Temos a taxa de calor Q, a área A e a variação da temperatura. Mas olha só, o detalhe mais legal, o pulo do gato aqui é aquele sinal de menos. Ele é a forma matemática de dizer exatamente o que a gente acabou de conversar. O calor flui na direção em que a temperatura diminui. É um detalhe simples, mas que carrega toda a lógica da coisa. Genial! Certo, então já entendemos a regra básica. O calor vai do quente para o frio. Mas por que na colher de metal é super rápido e na de madeira é tão lento? A resposta para isso está, digamos assim, no DNA de cada material, nas suas propriedades térmicas. E o protagonista dessa história é a tal da condutividade térmica, a letra K. Pense nela como a personalidade térmica de um material. É ela que vai nos dizer se aquele material é uma via expressa para o calor passar ou se é um verdadeiro engarrafamento. E aqui a gente vê essa diferença na prática. De um lado, os metais. Neles, os elétrons estão livres, zanzando por aí e carregando a energia térmica numa velocidade incrível. É a via expressa. Do outro lado, materiais como madeira. Neles, a energia só consegue passar através de vibrações lentas dos átomos. É o engarrafamento. E é exatamente por isso que sentimos a diferença no toque. Mas calma, não é só sobre conduzir. É também sobre a rapidez da reação. E é aí que entra a difusividade térmica, o alfa. Ela mede quão rápido o material responde a uma mudança de temperatura. Sabe por que o metal esquenta quase na hora? Alta difusividade. Ele não só conduz bem, ele se atualiza termicamente num piscar de olhos. Ok, já temos as peças do quebra-cabeça, a taxa de fluxo e as propriedades do material. Agora é a hora de juntar tudo. Vamos montar a equação mestra, aquela que nos permite prever a temperatura em qualquer ponto de um objeto a qualquer momento. Mas antes de olhar para a fórmula, que pode assustar um pouco, vamos pensar de um jeito mais simples. A equação da difusão de calor é, no fundo, um balanço de energia. É como controlar as finanças de um pedacinho minúsculo do material. A energia que entra, menos a que sai, mais a que é gerada ali dentro, o resultado tem que ser igual ao que mudou no saldo de energia armazenada. É um orçamento de energia. E aqui está ele, o nosso orçamento em forma de equação. Parece complicado, eu sei, mas vamos quebrar em partes. Esses primeiros termos é o fluxo de calor nas três direções. Aquele termo do Q, com um pontinho, é a energia que pode estar sendo gerada ali dentro. E do outro lado da igualdade é a variação da temperatura com o tempo, que é governada pela difusividade. Viu só? É o nosso balanço, só que em linguagem matemática. Essa equação é super poderosa, mas ela é genérica. Para resolvermos um problema do mundo real, tipo o aquecimento de um chip de computador, precisamos dar a ela instruções específicas. Precisamos definir as regras do jogo. E essas regras do jogo são o que chamamos de condições de contorno. Basicamente, elas dizem para a equação o que está acontecendo nas bordas do objeto. Por exemplo, a gente pode dizer, olha, essa superfície aqui vai estar sempre a 100 graus. Ou então, nessa outra face está entrando uma quantidade X de calor por segundo. Ou ainda, que o objeto está trocando calor com o ar ao redor.
São essas regras que definem o problema. E pronto. Com isso, a gente já acabou de montar um kit de ferramentas, olha, poderosíssimo. Um kit completo para analisar e prever como o calor se comporta. Então, recapitulando o nosso kit. Temos a lei de Fourier para a taxa de fluxo, temos as propriedades K e alfa, que são o DNA térmico do material, temos a equação de difusão, que é o mapa geral da temperatura, e por fim, as condições de contorno que definem o cenário específico. Com essas 4 coisas, a gente consegue entender o fluxo de calor em basicamente qualquer situação. E por que isso é tão importante? Porque dominar esses conceitos é o que permite projetar os processadores dos nossos computadores sem que eles derretam, construir escudos térmicos para naves espaciais e criar edifícios super eficientes. É, no fundo, a física que move a inovação. E para fechar, fica aqui uma provocação. Depois de entender um pouco mais dessa linguagem do calor, da condutividade, da difusividade, dê uma olhada ao redor. A maçaneta da porta, o vidro da janela, a caneca de café. Qual desses objetos agora conta uma história de física completamente nova?